Vamos a mais um Pergunte ao Mauro César. Vamos responder muitas perguntas a partir de agora. Todas elas feitas por membros do canal. Começando pelo Bernardo Cândido. Olá, Mauro, bom dia. Você acredita que o Rogério Ceni tem condições de levar esse time a grandes conquistas na próxima temporada? Tenho a impressão de que ele não consegue bater de frente com alguns medalhões, coisa que técnico maior faria. Olha, o Bernardo, eu acho que ele tem condições, eu acho que a questão ali não é de bater de frente, não. O Flamengo não precisa de técnicos que batam de frente. E sim técnico que consiga fazer o time jogar. Se faz o time jogar, o jogador está satisfeito, o técnico está satisfeito e as coisas caminham. Não acho que seja uma necessidade de bater de frente. Eu acho que não me parece esse o problema. A questão é fazer o time funcionar. Quando funciona, os jogadores ficam satisfeitos e a coisa vai. E outra coisa, quem é esse técnico que bate de frente, faz o time jogar, faz parecer com o time do Jorge Jesus, como a torcida espera? Que técnico é esse? Onde que ele está? Eu desconheço. O mercado não oferece essa diversidade de opções para você procurar alguém com esse perfil tão facilmente. Diogo Souza, pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos sempre, né? Mata-mata é nas outras competições. Todas as competições do futebol são mata-mata, exceto o Campeonato Brasileiro, a Liga. Então não faz sentido até essa competição voltar a ter mata-mata. Para mim essa conversa até já está superada. Jorge André dos Santos Santoro. Ele fala aqui que acha que, devido às circunstâncias, o trabalho do Ceni é aceitável, que ele daria mais tempo para a próxima temporada, porque acredita que pode evoluir. Eu acho isso também. Alexandre Gomes, também falando do Ceni, diz que ele ainda carrega uma certa antipatia de parte da imprensa e da torcida dos tempos de jogador. Por isso é um exagero nas críticas. Você entende que elas são justas? Algumas são justas, muitas são exageradas e acho que pode existir uma rejeição por conta dos seus tempos de ídolo do São Paulo. João Luiz. Qual é a maior frustração? A queda de rendimento do Palmeiras em 2009 ou São Paulo em 2020? É bem parecido, né? O São Paulo acho que é pior, porque o São Paulo caiu na Copa do Brasil e no Brasileiro. Embora não tenha perdido ainda o título nacional. E o Palmeiras nem foi para a Libertadores. O São Paulo nem foi para a Libertadores, vai superar o Palmeiras de 2009. Gualberto Gomes. O Bragantino pode atrapalhar o Flamengo na luta pelo título? Sim. Gabriel. Minha pergunta é em relação a reforços do Flamengo. Sabe de alguma movimentação na próxima temporada? Eu já gravei, inclusive, vídeo sobre isso. O Flamengo não vai buscar reforço agora. O Flamengo está mais propenso a negociar jogadores para ajustar suas contas do que contratar alguém nesse momento. Quando acabar a temporada, o campeonato, isso será pauta. Agora, ninguém está pensando nisso. Mas tem gente que fica falando sobre isso, justamente para te iludir e você clicar, e você acessar, e você gerar audiência e dinheiro para essas pessoas. Não acreditaria nessa conversa. Denise Cunha de Azevedo. O que você achou do STJD reativar o caso do Bruno Henrique contra o Breno do Goiás? Não é um absurdo? É rotina. O STJD adora ressuscitar casos e aparecer com vários casos quando o campeonato está no final. Todo ano é isso. Matheus Henrique. Ele pergunta se vai melhorar o futebol brasileiro nas próximas temporadas, na próxima, né? Depois do que aconteceu com a pandemia. Eu acho que nessa de 2021, Matheus, não deve melhorar muito não. Mais adiante, espero que sim. Renato Tórtora, tirando o Ceni, se pudesse apostar em um técnico da nova geração, qual seria? Eu não indico técnico, Renato, por questão de princípio. Se eu começo a sugerir que tal técnico ou tais técnicos são bons para o time A ou B, fica parecendo que eu estou fazendo lobby pelo treinador e isso não faria sentido, né? Caio Pimenta, caso o Palmeiras passe pela semifinal, qual seria a melhor estratégia de escalação para pegar o Bahia? Além de muita sorte e milagres do Everton. Não vejo outro jeito. O Palmeiras vai ter que jogar fechado, que é o seu estilo, e usar muito bem a velocidade dos seus jogadores de frente. O Bayern vai ter a bola e vai pressionar o tempo todo, se esse jogo de fato acontecer. Rodrigo Costa, qual foi o jogo entre clubes europeus que mais te emocionou e por quê? Acho que o Manchester City e Queen's Park Rangers, com o título do City em 2012, foi bem emocionante, mas vi outros muitos. O título do Chelsea em 2012, com muita superação, foi muito bacana. Aí, jogos europeus que eu estava no estádio. Vitor Madureira, qual momento do futebol ou de outro esporte que você gostaria de ter vivenciado em loco? Fla-Flu de 1963, 177 mil pagantes no Maracanã, 0-0, Flamengo campeão carioca, maior público da história do futebol em jogos de clubes. Eu era um bebê, não fui ao jogo, meu pai foi, gostaria de ter estado com ele nesse jogo. Fabiano Walter, falei que um gênio te deu ingressos para assistir no estádio 3 jogos de futebol. De qual momento da história? Quais você assistiria? Esse, que eu citei agora, a final da Copa de 50 e... Cara,
algum grande jogo da Copa da Inglaterra em Wembley lá nos anos 20, anos 30, naquela, sabe? Aí assim poderia ser até meio aleatório. Wembley com 100 mil pessoas naquela época. Acho que seria muito legal. Muito legal. José Aquiles Fracaroli Rigotti. E pergunta a minha opinião sobre a demissão do Diniz. Eu acho que não tinha mais jeito. Chegou um ponto de desgaste realmente sem volta. E qual será o futuro do Daniel Alves sem o Diniz? Ele tem contrato em vigor. Vai ter que trabalhar com o próximo treinador antes de que ele rescinda. Não tem outra opção. Matheus Lavinas. Os trabalhos do Sampaoli, alguns no fim de temporada, no final do trabalho do mesmo, caíram muito de rendimento. Por que isso acontece? Eu acho que no Santos não caiu não, terminou bem, até arrancou para ser vice-campeão. Melhorou na reta final. Goleou o Flamengo campeão brasileiro, inclusive, né? E da Libertadores. Gil Saito, qual a sua opinião sobre a criação das SAs no futebol? Eu não sou contra, dependendo das regras, é um tema bem complexo. Eu acho que não adianta ficar trabalhando em cima dessa ideia, como fizeram com o Botafogo recentemente, fugindo da realidade, na pandemia, e imaginando quem vai investir no Botafogo nessa situação que o clube está. De que maneira? Não é simples, não é fácil. Agnaldo Jefferson, será que esse campeonato rebaixará 2 clubes do Nordeste, Bahia e Fortaleza? Não, acho que um dos 2. Ou talvez o Sport, ou talvez o Vasco, talvez nenhum deles. Mas o Goiás, o Coritiba e o Botafogo, que não são do Nordeste, estão virtualmente rebaixados, eu diria. Muito difícil escapar, especialmente o Botafogo. André Lorente, o que você achou da renovação de contrato do Neymar com o PSG? Interessante para ele profissionalmente? Não era melhor buscar uma liga mais competitiva? Mas quem pagaria a multa rescisória, né, André? Essa é a questão. Muito caro. Márcio Marques, obrigado pela mensagem. Ele fala aqui, escutei você falando um pouco, muito mais, né? O pouco, mas muito bem sobre o futebol australiano. Ah, sim. Quando puder, escute o hino do Richmond Tigers Futebol Clube, idêntico ao do glorioso América do Rio. Saudações tricolores de Perth, na Austrália. Vou procurar, interessante. Richmond Tigers Futebol. Eu já vi alguns lances de jogos de futebol australiano, com o derivado do rugby com futebol, e achei muito curioso. Eu já até selecionei aqui o site aqui do clube aqui do Tigre. Obrigado, Márcio. Eduardo Tavares. Como torcedor, qual foi o jogo mais decepcionante que você viu no Maracanã? O meu foi Flamengo 0, Santo André 2, em 2004. Mais decepcionante? Caramba, não me lembro não. Foram tantos jogos decepcionantes, não consigo lembrar de um jogo decepcionante. E Eduardo, vou passar essa. Foram tantos jogos, é difícil lembrar de um só. Precisaria pensar mais. André Bueno. Ele escreve de Paracanjuba, em Goiás. Pede um abraço para o pessoal em Goiás, Paracanjuba. Piracanjuba, né? Corrigindo aqui, André, foi mal. Ele pergunta se eu tenho alguma decepção com a seleção. Vejo que não curte mais a Canarinho. Eu torci para a seleção até a Copa de 86, depois minha relação passou a ser apenas de um jornalista cobrindo a seleção. Não acho que eu tenha que torcer para a seleção nenhuma, não torço para a seleção nenhuma. E eu gosto de futebol de clubes primeiro. Seleção acho que é legal na Copa ali, que é maneiro e só. O resto, Eurocopa é legal, mas Copa América poderia ser legal se fosse de 4 anos, seria até mais atraente, mas não me empolga futebol de seleções, não. Para mim isso é secundário, o clube para mim é mais importante. Augusto Veloso. Já respondi essa pergunta do Augusto com relação a time que torce e tal, os filhos, e o Wellington Magno Cadete. Ele fala aqui que ele faz um elogio, na verdade, pede um abraço para Urupuru, do Maranhão. Um abraço então, pessoal do Maranhão. Wellington, obrigado pela sua mensagem. Tiago Ribeiro, ele fala aqui, você conhece o canal É Quarta-feira do designer Glauco Diógenes? Eu conheço, estou em contato com o Glauco e faremos algumas coisas juntos em breve, tá? Já está nos planos. Conheço o Glauco, falo com ele direto aqui agora, estamos em contato, já conheço há algum tempo e pensando em fazer alguma coisa junto com ele. Eduardo Ostermaier. Renato Gaúcho se queimou recentemente por algumas declarações contra a imprensa. Você ainda vê com chance de assumir a seleção? No momento, não. O que falta para ele é maturidade. Acho que o Renato às vezes é muito imaturo, cara. Acho impressionante. Rodrigo Bruni. Você acha que Ceni pode ser um grande treinador e pode chegar à seleção? Sim, acho que pode. Depende do seu desenvolvimento
da sua capacidade de aprender com os erros, esse tipo de coisa. Márcio Castro Brandão. Você pode considerar pelas últimas partidas que o futebol com o Rogério já é mais consistente do que os das melhores atuações com o Domenech? Sim. O time do Domenech era muito estável e vulnerável demais na defesa. Muito vulnerável. O do Rogério ainda não é firme como deveria ser, mas o do Domenech, vi de goleadas, que foram várias. Renato Siqueira. O que você acha do STJD julgar Bruno Henrique e Gabigol? Algo que já aconteceu há algum tempo e pode desfalcar na reta final. Mais uma vez o STJD querendo aparecer na mídia nessa reta final de campeonato. Eu acho que nenhum dos dois vai ser punido. Acho. Marcos Vereoli, lá em Salt Lake City. Ele fala aqui sobre o nível tático do futebol no Brasil, que isso assusta há 20 anos. Com o possível renascimento da Abelão, não corremos o risco de entrar nas trevas taticamente de forma permanente? Permanente não, mas um mergulhinho nas trevas vai ser dado com muita gente defendendo esse jogo reativo de pouca posse de bola, de saber sofrer e essas coisas. Renato Ferreira pergunta se o Inter manterá o Abel no comando da equipe desistindo do Ramírez. Se for campeão brasileiro, talvez, né? Marco Meneghetti, ou Meneghetti, ele fala aqui que estudando sobre a história do futebol, em que ponto eu considero a mudança cronológica, o ano do futebol antigo para o moderno. Acho que na década de 20, 30, a transformação se acentua aqui no Brasil com a chegada do profissionalismo, o fim daquela hipocrisia de fazer com o jogador, dizer que o jogador não era profissional e era, sempre foi. Ganhava dinheiro. Eduardo Barbosa, ele fala aqui, vejo hoje a importância dos dados estatísticos do jogo, porém, a meu ver, acho limitada, pois ainda não agrega o grau de dificuldade da ação do jogador. Tenho vontade de debater isso na oportunidade que você dá no canal, mas você poderia quando estiver em casa. Então, participe da próxima mesa redonda. Espero que você tenha agilidade e rapidez, Eduardo, para participar e a gente discutir sobre esse assunto. O que explica o Inter não jogar no próximo fim de semana? Porque o Flamengo tem pego sequência de jogos que os outros times não pegam. Porque o Flamengo não está sabendo se representar bem na CBF, nos bastidores. Acho que é isso. Val Souza. Avaliando a temporada maluca devido à pandemia, o calendário praticado, jogos no final do ano, boas audiências, não seria rentável a adequação ao calendário europeu? Acho que seria interessante, sim. Edson Carvalho. Aldair ou Moser? Aldair jogou mais, mas Moser foi um zagueiro histórico do Flamengo e participou de títulos muito importantes. Então, para o Flamengo, Moser, para o futebol, Aldair. Rafael Almeida. O que eu achei do VAR no jogo Inter e Red Bull Bragantino? Mostrou apenas um ângulo dúbio no lance do pênalti. Eu achei mal e falei sobre isso aqui no canal, na live e no vídeo que eu gravei. Rafael, achei péssimo. Alexandre Zambotti Rodrigues. Ele fala que Ceni tem o hábito das substituições ao final do jogo para poupar titulares. No jogo ele fala no jogo de ontem, né? Está se referindo ao jogo contra o Sport. Seria o caso de fazer algumas alterações para colocar jogadores mais novos, tipo o Natan, Mateuzinho, para ganhar minutos de segurança. Ele mudou tudo que podia ali, né? Mas aí as mudanças são em função também do desgaste de alguns atletas em funções específicas. Não dá para mudar de uma forma aleatória. Esse é o caso. Diego Figueiredo. Se é a favor do fim dos estaduais ou entende que poderia ser um novo modelo? Um modelo de pré-temporada com 4, 5 datas no máximo estaria de bom tamanho. Francisco Martins, ele é de Itatira, no Ceará, pergunta qual a solução que eu acho que a seleção brasileira teria para voltar a ser competitiva. Ser bem treinada. Moisés Costa, como anda a política do Flamengo, quem são os potenciais candidatos na próxima eleição? Cenário muito indefinido. Rafael Finha, ele pergunta se o Claudinho é a revelação do campeonato, eu acho que sim. E será que ele vai acumular os prêmios de revelação e craque? É possível? Vamos aguardar. Um abraço para os filhos do Rafael, que são o Arthur e o Luiz Paulo, lá em Salvador. Um abraço para os dois aí, Rafael. Valeu. Manuel Lima. Ele gostaria de saber se você teve contato profissional com o Jorge Cury. Não tive a sorte de conversar com o Jorge Cury. Do Alcei, sim. Fiz uma viagem com o Alcei Camargo, uma cobertura internacional, e convivi com ele durante dias, foi maravilhoso. Valdir Amaral não tive a oportunidade. Saldanha, conversei com ele uma vez, ele mais uma pessoa, no estacionamento do Maracanã por alguns poucos minutos. Infelizmente não foi mais do que isso, uma pena. Eu tenho uma passagem para contar do Alcei. O Alcei contando histórias maravilhosas de uma viagem à Colômbia, Libertadores, e foi sensacional. Eu voltei até no avião ao lado dele, ele contando cada história espetacular, coberturas do rádio, envolvendo inclusive Valdir Amaral em muitas dessas histórias. Figura maravilhosa era do Alcei Camargo, meu narrador favorito, meu ídolo. Fábio Lemos.
Parabéns pelas iniciativas, postura combativa. Gostaria de saber, como jornalista, o que tu achas dessas pessoas que se escondem atrás de perfis com nomes de apaixonados ou torcedores do clube para emitir opiniões diversas vezes contra um grupo diretivo do clube perseguindo jornalistas e mostrar o rosto. Por que não se manifestam exibindo quem são? Porque são covardes. São covardes, alguns são pau-mandado, esse tipo de coisa. Deveríamos ignorar ou denunciar, se for o caso, esses elementos, Fábio. Luiz Renato agradece aqui, participou da mesa redonda. Ele fala que além do Palmeiras tem como segundo time o Liverpool. Eu gostaria que falasse um pouco sobre a sensação na final da Champions de Istambul. E foi naquele momento que ele começou a se interessar pelo Liverpool e a pesquisar a sua história e desde então virou torcedor. Aquilo foi extraordinário, aliás, nos grandes momentos da história do futebol, e a camisa ali entortou o varal de verdade, como diz o meu amigo Sérgio Trivela, autor da frase. A camisa do Liverpool ali entortou o varal legal mesmo, foi espetacular. Ronaldo Júnior, você falou sobre o jogo com o maior público que você assistiu e qual foi o seu primeiro jogo no estádio? Sim, já falei das duas coisas. Com quantos anos? No Maracanã eu tinha 7. Meu primeiro jogo internacional em estádio, acho que foi Brasil e França, amistoso em Paris em 92. Obrigado, Ronaldo, pela sua mensagem. Valeu, eu fui cobrir esse jogo pelo Jornal do Brasil. Alexandre Baltazar. Sobre a questão jogo bonito, jogo reativo, acho que o ponto principal da discussão nunca é debatido. O jogo ofensivo, de imposição, é a maneira mais efetiva de dominar um adversário e ganhar jogos e títulos. Claro que é mais difícil alcançar modelos de jogo ofensivos equilibrados, mas não entendo que seja sobre dar espetáculo ou não. O que você acha? Concordo totalmente com você. Não é dar espetáculo, é você jogar melhor, não rejeitar a bola, se impor tecnicamente e derrotar seus adversários. Tá? E não jogar sofrendo, tomando porrada, se defendendo, uma estocada, uma bola parada, outra, faz um golzinho e se defende. A não ser que você não tenha jogadores para jogar de outra maneira, aí entendo, mas quando você tem bons jogadores, acho que tem que haver uma proposta mais ousada. Eu penso assim, é o que eu admiro, tá? Não é proibido jogar de outra maneira, mas eu tenho o direito de ter minha opinião e dizer que tipo de jogo me cativa. Fernando Constanzi, o que acha de São Paulo buscar um técnico sul-americano? O José Novales fez um vídeo com sugestões bem interessantes com técnicos de diversos estilos de jogo. Eu acho que sim, Fernando, mas um técnico que possa dar sequência ao que o Diniz começou e não conseguiu fazer o acabamento. São Paulo tem uma ideia de jogo, São Paulo tem um legado. Não é para jogar no lixo. E aí o perfil é importante aí nesse contexto. Roberto Romano, você não acha que essa sequência de lesões do Diego Alves só reforça que a diretoria realmente não deveria investir alto em um atleta com a idade dele? Sim, concordo. Gostaria de ver a entrevista minha com o Marcos Braz. Vamos tentar marcar em breve. Insulano Rubro-Negro. Gabriel da Ilha do Governador novamente, queria saber sua visão com relação à seguinte questão. O Flamengo construiu seu estádio, como grande parte da torcida sonha, seguir no Maracanã. Tem que seguir no Maracanã no modelo que seja bom para todo mundo, especialmente para o contribuinte que colocou dinheiro lá dentro. O Maracanã não pode ser tratado como uma propriedade privada, porque ele foi construído com dinheiro público. Quem for o gestor tem que, de alguma forma, devolver algo à comunidade, é como eu penso, seja o Flamengo ou qualquer outro. Mas já tem lá o Maracanã, para que vai construir o estádio? Melhor ficar lá e fazer um acordo bom para todo mundo. Davis Rocha, ele é Flamengo desde 83, quando aos 4 anos viu na única TV a cores da casa, em Teresina, onde mora, hoje ele mora em São Paulo, o time ser campeão. Não sabia muito bem do que se tratava aquele jogo, mas lembro que na transmissão falava muito bem de um jogador chamado Zico, que seria seu último jogo pelo Flamengo. Foi Flamengo e Santos, né? Chamou minha atenção também aquele amontoado de gente à beira do campo, vibrou quando o tal de Adílio deu um peixinho e marcou o terceiro gol. A alegria parecia tão contagiante que acho que ali mesmo em torneio rubro-negro. Qual a sua lembrança de Flamengo 3, Santos 0, final do Brasileiro? Minha lembrança, estádio lotado, estávamos lá, e o maior público da história do Maracanã, com mais de 155 mil pagantes, né, em jogos do Brasileiro, o maior público. E minha lembrança é o gol do Zico com 30 segundos, uma pressão absurda, e o Santos não resistiu nem um minuto. Ali o Flamengo começou a ser campeão. Irving Gaspar, para que serve um visto de relações externas, sendo que o Flamengo não para de ser prejudicado por fatores extracampo, como convocações, marcações de jogos esquisitos, pênaltis discutíveis e acusações do STJD? Boa pergunta, também não sei responder, caberia à diretoria do Flamengo responder isso. Hector Phillips, raramente o Rogério erra na escalação, quase sempre escala o que há de melhor. O Flamengo normalmente domina os adversários no primeiro tempo, aí chega com 15 e 20 no segundo tempo e o Rogério coloca tudo a perder com substituições bizarras. Ele tem o poder de estragar o time de forma absurda no segundo tempo.
Por que você acha que isso acontece? Falta de experiência ou ruindade mesmo? Eu respeito, mas o modo como ele enxerga o jogo e faz substituições é incompreensível. Algumas substituições podemos questionar, mas muitas são em função... O Gerson saiu agora nesse jogo do Sport porque teve uma entorse. Diego saiu exausto, jogando numa função que requer muito empenho, e ele tem se empenhado barbaramente. As trocas acontecem também pensando muito no contexto da semana, não só do jogo. Flamengo 2, Sport 0, Sport não estava conseguindo ameaçar o Flamengo perdeu um caminhão de gols. E tem um jogo na quinta e um jogo no domingo. Cara, se você puder poupar alguns jogadores importantes, mais desgastados, 20, 15, 30 minutos, vale a pena. E aí tem que usar o banco. O banco é para ser usado. Se jogar todos os 90 minutos com o mesmo time sem mexer, não dá para fazer marcação alta, com pressão no homem que tem a bola, lá no campo do adversário, como a torcida viu esses jogos e gosta tanto. É preciso fazer as trocas. Isso aí o torcedor precisa entender, ainda mais numa temporada como essa. E com os jogos agora acumulados. Não tem mais uma semana livre, não. Pelo contrário, o Flamengo fará 3 jogos nessa semana, num período inferior a 7 dias. João Luiz. René Simões disse que o Bruno Henrique era melhor que Cristiano Ronaldo. Edmundo disse que Rafinha era do mesmo nível de Pará e Rodinei. Pergunta, você já fez alguma comparação da Costa Rafinha perdeu depois, mas já era tarde? Não me lembro de uma comparação, não. Me lembro de eu ter dito no início da carreira do Rivaldo que eu não achava o Rivaldo um jogador tão bom e ele se desenvolveu de tal maneira que virou um craque, um jogador melhor do mundo. A minha primeira impressão sobre o Rivaldo foi totalmente equivocada, mas não o comparei a alguém, não fiz uma comparação. Uma comparação que eu fiz esse ano, que os torcedores do Vasco não entendem, foi Cano e Brocador. Comparação em, atenção, algumas características de jogo. A principal delas, as principais, participam pouco pegam na bola e finalizam com um toque só. Não são jogadores iguais, mas têm algo em comum. Esses 2 pontos especialmente em comum. Brocador 2013, quando era artilheiro do Brasil, com o Cano atual. E tem gente que não consegue entender. E são muito parecidos, cada vez mais isso fica claro, nesses itens, né, nessas características específicas. João Dias, ele fala aqui, por que tanto ranço com o Gabriel? Penso que o grande mérito do JJ foi entender como lidar com o melhor que tinha à disposição. A saída do Rafinha tirou um pouco da vibração do time, aliada à ausência da torcida. É possível, mas o Rafinha queria ir embora, não tinha jeito. E não acho que era ranço com o Gabriel, não entendi a sua colocação. O Alberto Gomes com a gente, bom dia para você também. Ele não manda nenhuma pergunta. Guilherme Evaristo, ele fala que no jogo Sport Flamengo, o jogador do Sport praticamente dominou a bola com as mãos. Detalhe, o argumento utilizado pela especialista em arbitragem da transmissão da televisão foi de toque não intencional. Ele fala aqui do jogo do Red Bull, fala de corporativismo com os árbitros. Eu também concordo com você, eu discordei da Nadine Bastos nos 2 lances. Não concordei com a avaliação dela, discordamos do jogo. Traps, você conhece como funcionam os critérios para julgamentos no STJD, que demoram tanto em casos como o da torcida do Palmeiras, que arremessou uma cadeira em campo e não deu em nada? Ao mesmo tempo pune um jogador do Atlético, porque já foi punido em campo com o vermelho, desfalca o time na véspera de um jogo contra o líder. Não entendo nem um pouco esses critérios do STJD, eu acho que não tem critério, Traps. Essa é a questão. Daniel, a última vitória do Flamengo da Ilha do Retiro foi um verdadeiro massacre. Poderia ter terminado 8-0 se Gabriel e companhia colocassem o pé na forma. Apesar disso, li ainda muitas críticas da torcida em relação ao trabalho do Ceni. Acho que exceto o título, algo pode mudar isso. Percebo uma tremenda má vontade com ele, vinda da torcida. Acho que ele é fruto do viuvismo em relação ao JJ. Concordo com você, Daniel. Eu acho que pode mudar, mas as pessoas querem ter razão. Elas não querem ver o time melhorar. Elas querem ter razão. Vale para muita gente. Rafael Bárbaro. Acredito que o Palmeiras pode se complicar na semifinal do Mundial? Caso passe, quanto você daria de chance para uma vitória contra o Bahia? Pode se complicar. Ele deve enfrentar o Tigres. Caso passe, vencer o Bahia, uns 10, 15%. Como seria com qualquer clube brasileiro. Quinho. Mesmo com futebol diferente praticado devido a cada época, qual duelo hipotético você gostaria de assistir entre as melhores seleções não campeãs do mundo? Como Hungria de 54, a Holanda de 74, Brasil de 82 ou alguma outra? A Holanda de 74, Brasil de 82 seria legal, como a Hungria de 54. Portugal de 66 talvez seria legal. Madison Borges. Ele fala que é rubro-negro, por isso acompanhou com interesse muitos jogos de São Paulo, que liderava o campeonato. Ele fala que sobre a queda do rendimento do clube se deu por 2 fatores. São Paulo teve uma pausa para descanso e treino mais longa,
se aproveitou das mexidas na tabela e tudo mais, ele fala aqui. E à medida que a questão física se igualou, as estratégias de jogo viraram a fiel da balança, o São Paulo despencou. O São Paulo contava com a grana da Copa do Brasil, foi eliminado, e aí acabou não sustentando aí aquela situação. Faz sentido, o Marison Borges, a sua linha de pensamento. Muita coisa que eu acho que pode ter sido na mosca a sua opinião. Rafael Costa, de Franco da Rocha, quem é melhor, Guardiola ou Klopp? Eu gosto mais do estilo do Guardiola, mas acho o Klopp sensacional, mas eu prefiro o Guardiola. Agora, quem é melhor? Os dois são ótimos, depende muito da opção de cada um, do gosto pessoal de cada um. Falando como técnico, tá? Não como pessoa. O Klopp é muito mais carismático, o Guardiola é mais na dele. Mas como técnico, eu gosto mais do Guardiola. Gustavo Barreto pergunta se eu cogito abrir um espaço no canal para tratar do futebol da América do Sul com frequência. Acabei de gravar um vídeo sobre Montiel, do River Plate. Apuração minha junto a colegas da imprensa argentina e uma fonte importante que atua muito fortemente dentro do River Plate. Não é dirigente do River Plate, mas tem muitos trânsitos. E acabei de gravar. Vira e mexe eu falo do futebol sul-americano. Kellyson Guiar. Você acha que o tricampeonato brasileiro de São Paulo, com jogo reativo e pragmático, prejudicou o futebol brasileiro, visto que hoje em dia a maioria se preocupa só com o resultado? Sim. Ali foi um divisor de águas para pior no futebol brasileiro, na minha opinião. Thiago Mariano. Diante dos constantes debates sobre a arbitragem e seus critérios distintos, o VAR ajuda ou atrapalha? Não seria caso de a FIFA padronizar o software e regras objetivas? Sinto no Brasil muita regra interpretativa. Concordo. Acho que deveriam caminhar nessa direção. Gosto da sua observação, Thiago. Mas eles pensam justamente o contrário de você e de mim. João Moretti. Depois de várias polêmicas envolvendo a arbitragem, você não acha que algumas regras, principalmente sobre mão na bola, deveriam mudar? Algo do tipo, mão na bola é pênalti. Deixar a arbitragem fora de interpretações? Sim, deveria mudar. Quanto mais objetivo, melhor. Marcelo Azem. Não desperdice um jogador da qualidade de Pedro ver sua carreira passando no banco de reservas. Até quando ele suportará essa situação manso e pacífico no banco? Afinal, ele joga como titular em qualquer clube do país. Ele não vai passar a carreira inteira no banco de reservas. Ele vai ganhar posição em algum momento, vai se revezar. Enfim, eu acho que naturalmente vai acabar jogando. Em algum momento ele pode jogar junto com o Gabriel. Ele é jovem, tem muito tempo pela frente. O Armstrong Costa de Carvalho, para encerrar, ele é de Manaus. Ele fala que, embora não exista um jogo coletivo consistente, pergunta se eu acho que nesses últimos jogos o comportamento dos jogadores do Flamengo em campo estaria mostrando que o trabalho do Rogério pode dar bons frutos, mesmo que não vença o Brasileiro 2020. Sim, concordo. Eu acho que pode dar bons frutos, mesmo que não vença o Campeonato Brasileiro. E acho que se terminar, mesmo sem ser campeão, jogando muito bem como jogou partidas recentes, ele vai continuar na sua função. Eu acho que vai acabar permanecendo como técnico do Flamengo, né? Pelo menos é o que eu acredito. Acho que a qualidade do jogo pode fazer com que ele permaneça no cargo, né? Então acho que é isso, gente. O Eduardo Tavares, deixa ele sem a resposta aqui, né? O jogo mais decepcionante que eu vi no Maracanã, cara. Putz, foram tantos, cara. Foram muitos. Putz, deixa eu lembrar de um aqui que eu vi no Maracanã que foi decepcionante. Deixa eu pensar. Acho que a final do Campeonato Carioca de 82, que o Flamengo perdeu para o Vasco. Foi um jogo bem decepcionante. O Flamengo tinha um time que era o melhor e perdeu aquela decisão. Ali eu aprendi uma coisa: mesmo que você tenha um time mais forte, você não vai ganhar todas. E muito torcedor do Flamengo deveria aprender isso. O Flamengo montou um time muito forte, os caras acharam que ia ganhar tudo. Isso nunca vai acontecer. Em algum momento você vai perder. Gente, valeu. Até o próximo Pergunte ao Mauro César. Teremos ainda essa semana a mesa redonda. Vou marcar o dia direitinho e anunciar para vocês. E continue aí acessando o canal, curtindo o nosso conteúdo. E convide os amigos também para quem entre para o clube de membros do canal, tá? Forte abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Saudações.